Bem-vindo ao mundo logístico tributário nacional e internacional. Nós estamos começando essa live hoje que a gente vai falar sobre o assunto do momento, né? A gente vai falar sobre essa nova reforma tributária, lembrando que ela ainda não está vigente, gente. Foi a PEC 45, que já estava em votação desde o ano de 2019, já estava em elaboração, né? E agora, nessa primeira etapa, foi entregue o projeto de lei ao Congresso Nacional. E por que eu quis trazer esse tema aqui para nossa live, né? Lembrando que nós temos live a cada 15 dias do mundo logístico tributário. E nessas lives eu tenho que passar para o pessoal que me segue, porque eu já trabalho há muitos anos na área tributária. E na área de transportes também, dando suporte tributário ao pessoal de transporte. E eu não canso de falar que eu creio que o profissional de transporte ele tem que estar antenado. Por quê? Porque a parte financeira e tributária ela está 100% vinculada a ela, né? Então a gente está, você vê o repórter, você vê que está havendo uma reforma tributária meio tímida, porque eles começaram mexendo no PIS e COFINS, e aí você pensa, eu trabalho no armazém, eu faturo CTE, não tem nada a ver comigo, gente, tem tudo a ver com você. E os meus aluninhos queridos, eles têm que estar antenados, têm que estar sabendo o que vai acontecer, têm que estar sabendo, né, as mudanças que vão ocorrer, né, e os impactos para a área logística, porque os impactos dessa nova norma, ela não vai impactar só a área logística, ela vai impactar também a área logística, mas ela vai impactar todo o ramo de comércio de mercadorias e prestação de serviço. E no caso do frete, a gente fala em prestação de serviço de transporte. Então, vai estar afetado tanto as transportadoras, o pessoal do ramo logístico, como o pessoal que faz venda e-commerce. A gente traz muitos assuntos aqui para essa live, né? Outro dia a gente falou de cross-docking, de dropshipping, de transit point, todas essas modalidades de transporte que o pessoal já está usando, porque tem muita venda pela internet. Inclusive, uma das coisas que a gente vai falar nessa live é que nesse projeto de lei ele tem um imposto para as vendas pelas plataformas digitais. Ele trouxe uma nova regulamentação, então isso é uma coisa que não tinha muita regulamentação e agora vai ter. E uma que eu achei muito interessante, que uma das promessas é que, uma vez votado esse projeto de lei, ele tem um prazo de implementação em 6 meses. Gente, 6 meses passa assim, ó. Se foi agora, vamos ver que seja votada nos próximos 3 meses ou nos próximos 6, que seja ano que vem, antes da metade do ano, a gente já está usando a nova regra. Então, às vezes a gente acha que as coisas estão tão distantes da gente, mas elas não estão. Elas estão bem perto. E o pessoal que me segue, o pessoal que está aí comigo, eu quero deixar o pessoal bem antenado, sabendo bem o que está acontecendo, né? Eu tive que fazer hoje a live mais tarde, porque eu tive um monte de reunião, mas a gente gosta de fazer live sempre às 13 horas, né? Eu quero que vocês também entrem lá na minha página, vou colocar aqui em primeira mão, que provavelmente no final de agosto a gente vai abrir mais uma turma para o curso de logística tributária. Gente, esse curso a gente não deixa livre, é um curso completo, é um curso para quem está começando a trabalhar com transporte agora e quer entender os impactos tributários, né? Então é um curso bem completo, de muitas horas, então eu não deixo ele aberto, eu abro por turmas. Oi, Rodney, seja bem-vindo. Faz tempo que você não aparece nas lives, hein? Boa tarde. Gente, o Rodney é uma pessoa totalmente diferencial, porque ele tem me seguido, ele comenta, ele estuda. Eu não sei se ele já se recolocou no mercado logístico, mas ele estava buscando uma recolocação. E ó, um menino como esse, se existe alguma oportunidade, vocês têm que dar para ele. Por quê? Porque ele está acompanhando, ele pede para mim a memória das lives, o que está acontecendo, né, Rodney? Então, uma pessoa que está se desenvolvendo, está querendo crescer, isso é muito bom, né? Então, gente, o Rodney, você quer participar do vídeo, Rodney? É isso? Eu não entendi muito bem. Qualquer coisa você coloca aí, a minha equipe vai já falar com você, tá bom?
E então, gente, hoje o assunto então é sobre essa nova reforma tributária, que é um assunto que está quentíssimo. E eu estava explicando aqui que na última vez que a gente abriu o nosso curso de logística tributária, quando acabou, o pessoal ficou, eu quero entrar na turma. Não, gente, acabou, fechou aquela turma. Por quê? Porque quando eu fecho aquela turma, eu faço lives para aquela turma, né? A gente tem um encontro com os alunos, então não posso deixar aberto. E agora no final de agosto a gente vai abrir uma nova turma. Eu espero que o pessoal que esteja assistindo essa live, eu tô sumindo mesmo, hein, Rodney? Pessoal que esteja assistindo essa live, nos acompanha. Inclusive tem mais uma novidade quentinha, eu já vou avisando. Quem entra nas minhas lives sabe das novidades quentinhas. Eu vou liberar mais um e-book sobre logística tributária. Se você trabalha na área tributária, você pode estar em dois campos. Você pode estar trabalhando na parte de logística, pode estar emitindo CTE. Outro dia uma pessoa conversou comigo, achei muito legal. Ela falou assim, Sheila, eu trabalho na parte de faturamento de CTE. E dá-lhe Google. Google, ela falou pra mim, né? Por quê? Porque não sabe a parte tributária. E dá-lhe Google. Só que pra você achar uma coisa no Google, gente, às vezes você nem acha tão certo, nem acha em cima do que você quer. Então, aprende um pouco sobre os impactos tributários na área de transporte. Entenda um pouco sobre substituição tributária do frete, o que é, como funciona. Entenda um pouco sobre crédito presumido. Você pode dar um save para a empresa. Entenda um pouco sobre as coisas, né? E aí você vai ser um profissional diferenciado pós-pandemia, né? Eu não vou falar de novo, eu sempre falo do tipo de profissional antes da pandemia e pós-pandemia. E o profissional pós-pandemia, meus amigos, são aqueles que sabem chutar a bola e pegar o gol, né? E aí, se você é um profissional que vai saber trabalhar nas duas frentes, você vai realmente ter um diferencial e grandes oportunidades. Então, gente, e aí temos esse curso que agora vai sair no final de agosto. A gente vai fazer mais uma turma do curso de logística tributária. Aguarde, espero que você esteja nessa turma. Nós vamos liberar entre hoje ou até segunda-feira, um e-book que é um manual para você que trabalha na área logística, você poder consultar. Então, eu fiz esse e-book com muito amor e carinho. Lá tem tudo o que você precisa para você consultar no dia a dia, toda vez que você tiver uma dúvida tributária. Então, eu falo sobre guerra fiscal, sobre submissão tributária do frete. Submissão tributária do frete não existe só sobre a mercadoria, não, existe sobre o frete. A gente fala sobre crédito presumido, a gente fala sobre alíquotas, a gente fala sobre CFLP, a gente fala sobre CST. Eu explico tudo direitinho. Ele é um pouquinho compridinho. Se você tiver afim, você lê ele todo, que eu sou suspeita de dizer, mas eu acho que é uma leitura muito interessante. Mas se você não quiser, você usa como manual no seu dia a dia. E eu vou disponibilizar para vocês gratuitamente, porque eu sou muito legal. Então, eu vou disponibilizar para vocês, provavelmente até semana que vem, gratuitamente esse e-book que você pode usar tranquilamente como manual no seu dia a dia. Lá eu falo dos impactos tributários no setor de transporte. Então, se você trabalha no almoxarifado, no armazém, na parte de estoque, se você trabalha na parte fiscal há anos, agora vai começar a trabalhar numa transportadora. Gente, é totalmente diferente. É totalmente diferente. Eu digo que eu trabalho na área tributária há mais de 20 anos. Eu já trabalhei em empresa, eu fui consultora, né? Então eu sou até hoje. Então, uma hora você está numa empresa de pneu, outra hora você está numa empresa farmacêutica, outra hora você está numa empresa de bem de capital. Ramos totalmente diferentes, você sempre tem que reaprender. Só que eu vou te falar, quando a gente fala em transporte, é tudo diferente. Então, nesse meu manual, ele vai te ajudar muito para você engrenar, para você engatinhar. Eu dou alguns cursos em company, gente, só para explicar as mudanças que às vezes eu tenho contadora, analista fiscal, que já trabalha há anos no setor fiscal, não sabe trabalhar em transportadora. Aí eu vou lá, dou as bases, explico, inclusive tá tudo nesse e-book que eu vou dar gratuitamente. E o pessoal aprende e já vem com ideias e muda e otimiza e o negócio caminha. Então, às vezes, você tem que parar, rever, estudar para o negócio caminhar, ao invés de você ficar batendo cabeça. Ou então você vem com aquela história, no dia a dia eu aprendo. Não, no dia a dia você aprende, é uma correria. Para e aprende, e aí você tem um raciocínio rápido de alguma coisa que você precisa. Uma coisa que, ao invés de você ficar lendo e procurando na hora da pressão, você já sabe raciocina aquilo ali, porque em ICMS, transporte, é muito raciocínio. Se você entende a base, você raciocina e resolve a situação.
tá? Então, já contei todas as novidades, né? Teremos uma nova turma do curso de Logística Tributária no final de agosto. Vou liberar um e-book gratuito com manual de todos os impactos tributários no setor de transporte, para você que está começando a trabalhar no setor de transporte, que você queira entender um pouco da área tributária. E também, isso eu tô falando, né? Eu lancei um curso bem rapidinho, porque eu tenho muita pergunta rápida, sabe? Sobre, assim, retenções no setor de transporte. Retenção, gente, não é só PCC e RRF. Substituição tributária do frete é uma retenção. Se você faz um frete municipal e você é uma transportadora de outro estado, do estado diferente de onde você vai fazer o frete, existe uma retenção. E, gente, retenção, eu tava falando também outro dia na minha equipe, a gente tava fazendo uns criativos para postar, né? E aí a pessoa falava assim para mim, mas como é que é isso? Se ela tá em outro lugar, o tomador ele tá em outro lugar, quem que vai pagar o imposto? Nossa, que difícil. É difícil mesmo, é complicadinho. Mas se você entende a base, o seu raciocínio vai rápido. Então, eu fiz um curso bem pequenininho e eu chamei assim, retenções tributárias aprende em 24 horas. Porque, gente, eu tô muito tempo nessa área. E eu sei que aquelas coisas que eu coloquei naquele curso, tem gente que trabalha 5, 10 anos e não sabe aquelas respostas. Aí ou fica muito no manual, muito no robozinho. Ah, Alisson, tô vendo que tem uma pessoa nova, seja bem-vindo, viu? Coloca aí da onde você é, se você é do setor fiscal, se você é da logística. Coloca aí, daqui a pouco a gente vai falar sobre a nova reforma tributária e os impactos do setor de transporte, tá? E aí, gente, esse curso eu juntei todas as perguntas que o pessoal tem rapidinho, sobre o raciocínio básico para a parte de substituição tributária de frete, para a parte de transporte, para a parte de retenção. Montei um curso bem pequenininho, cobrei um preço bem baratinho, cobrei um preço surreal só para você conhecer um pouco o meu trabalho. E aí eu coloquei no ar. Só que esse curso eu não dou mentoria, porque ele é muito pequenininho, ele é só o que você precisa saber para trabalhar no setor de transporte, ele é bem básico, só que ele é muito bom, tá? Parece que ele é pequenininho, mas ele tem exatamente o ponto que você precisa saber, ele é muito bom esse curso. E eu pus um precinho bem baixinho, e aí esse eu não vou abrir por turma não, esse fica liberado. Quem quiser compra, assista no seu tempo. Tem um tempo que a pessoa pode me mandar e-mail, mandar pergunta, mas é um curso mais simples. E esse já tá liberado lá. Se você entrar no meu site, se você entrar no Texlog Inteligência, que é essa página aqui do Instagram, for lá na minha bio, você clica, você entra lá na página e vai entender tudo sobre o que eu tô falando, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos falar sobre a reforma tributária. Gente, meus aluninhos que me seguem, que não podem, muita gente, esse horário é ruim de live, porque tem muita gente trabalhando, mas eu sei que o pessoal assiste depois e conversa comigo. O que eu quis trazer? O assunto do momento, ele é a reforma tributária. Então, nós tivemos a PEC 45 em 2019, que ela foi elaborada, e agora, na semana passada, foi entregue o projeto de lei, que inclusive tem foto lá do Paulo Guedes entregando para o Rodrigo Maia no Congresso Nacional, para análise dessa nova contribuição social que se chama CBS. Ela substitui o PIS e a COFINS. Ah, Sheila, mas eu trabalho na área de transporte, o que isso vai me trazer, né? Gente, vou te explicar. Todo mundo que trabalha no ramo de transporte, toda vez que você, vamos falar visão transportadora, tá? Toda vez que você faz um frete, toda vez que se faz um transporte, você vai pagar, eu sempre explico aqui, né? O ISS se o transporte for municipal, o ICMS se o transporte for interestadual ou intermunicipal, só que você sempre vai pagar o PIS e COFINS. Se for municipal, se for intermunicipal, se for interestadual, você vai pagar o PIS e COFINS, porque o PIS e COFINS ele incide sobre o faturamento, tá? Então, essa é uma contribuição que nós temos há anos, ela não é baixa, porque ela tem dois regimes, estou falando hoje, atual, como funciona, tá? Ela tem dois regimes, o regime cumulativo, que não admite descontar créditos, e o regime não cumulativo, que você pode creditar os seus custos com aquisições relacionados à operação. No caso de uma transportadora, quais são os custos que ela tem relacionado à operação dela de frete? Ela tem custo com combustível, ela tem custo com manutenção do caminhão, enfim. Você pode, se você faz uma subcontratação, você tem o custo de contratar aquela transportadora para fazer a subcontratação, então também dá direito a crédito. Esse é o não cumulativo, não acumula. Você toma crédito em relação ao custo e debita todo o frete feito, tá? Que é o frete de venda.
O cumulativo não dá direito. Você pega o valor tributado, você pega o valor tributado ali, o seu faturamento, e você vai aplicar as alíquotas que tem no regime cumulativo, conforme meio que um regime parecido com o de caixa, e tem as alíquotas por atividade. Né? A maior parte das prestações de serviço você aplica 32%. Tem algumas outras atividades que é 8% e assim por diante. Se você quiser entender mais sobre isso, eu explico para você depois, eu mando um material, você põe aqui no aviãozinho, me pergunta que eu respondo para você. Então, gente, quais são os pontos? Uma empresa de transporte hoje, ela já paga PIS/COFINS, e se ela estiver no lucro presumido, ela vai estar no regime cumulativo. Se ela estiver no lucro real, ela vai estar no não cumulativo. O que determina você estar num regime de tributação, que é o presumido, ou um outro, que é o real, a seu faturamento anual, tá? Então, as empresas que têm faturamento, se eu não me engano, posso até confirmar aqui, até 280 milhões por ano, é isso, né? Você está no presumido. Se for mais, depois eu vejo direitinho, faz tempo que eu não vejo essa tabela, assim, não mudou. No real. Geralmente as empresas menores, elas estão no presumido, e as empresas muito grandes, geralmente elas estão no real. Mas depende do faturamento anual dela para ela se enquadrar numa ou noutra e na atividade. Então, hoje é assim que está acontecendo. Toda vez que você faz um frete, você vai pagar o ICMS ou o ISS, conforme expliquei, mas você sempre vai pagar o PIS/COFINS. Essa é a vida real para a vida de transportadora, tá? O que essa reforma traz? Uma novidade, porque o PIS/COFINS também, gente, ele não é moleza não, tá? Você tem o PIS/COFINS sobre o faturamento, você tem PIS/COFINS sobre PIS sobre folha de salários, você tem, peraí, deixa eu arrumar aqui o celular que ele tá meio fora. Você tem o PIS/COFINS sobre folha de salários, peraí, deixa eu fechar aqui. Eita, que tem que arrumar aqui. Então, ó, a gente tem o PIS/COFINS sobre... Vou falar todos os tipos aqui de PIS/COFINS para vocês saberem. Nós temos o PIS sobre folha, nós temos o PIS/COFINS em importação. Gente, toda vez que é feita uma importação, a gente paga um PIS/COFINS em importação. E nós temos o PIS/COFINS sobre o faturamento, sobre as receitas. Então, nós temos esses 3 tipos de PIS e COFINS. E essa nova contribuição, CBS, que ela chama, Contribuição sobre a Receita Decorrente de Operações com Bens e Serviços. Quais são as operações com bens? Vendas de mercadorias. Operações, quando ela fala em operações, é sempre qualquer tipo de saída de mercadoria com intuito comercial. Pode ser até uma transferência, enfim. Isso aí a gente discute depois. Mas é uma contribuição que vai incidir sobre as vendas de mercadorias e de prestações de serviços, tá? Ela chama CBS. A CBS, gente, ela aparece muito, se alguém trabalha muito com Latam, trabalhei muito tempo com Latam, tributos para a América Latina. Nós temos lá o IVA, não sei se vocês conhecem, é o IVA que é praticamente igual a essa CBS. O IVA, ele é coberta toda a venda de mercadoria e prestação de serviço. Isso tem na Argentina, tem na Colômbia, tem no Panamá, tem fazia Panamá, Colômbia, Peru, tem. Muitos países da América Latina e na Europa também tem, na América do Norte também tem. Então, embora aqui no Brasil a gente tenha o PIS, a COFINS, o ICMS e o ISS, tudo incidindo sobre a venda de mercadoria e prestações de serviços, lá eles só têm o IVA. E aqui no Brasil a gente está caminhando para isso, quando eles criaram a CBS. Por isso que a gente fala que essa reforma tributária ela é um pouco tímida. Por quê? Porque eles começaram mexendo no PIS e COFINS. E a maior discussão é se ela vai mexer no ICMS ou no ISS. E aí a briga vai ser outra. Por quê? Os governadores, eles são um pouco contra a gente colocar a mão na casinha deles, né? Por quê? Porque hoje, como é que funciona? Isso tá tudo no meu e-book, tá? Como funciona? Toda a renda em relação a frete municipal que se paga ISS, ele vai para os cofres públicos da prefeitura. Toda a prestação de serviço interestadual e intermunicipal que se paga ICMS, ele vai para os cofres públicos do governador. E o PIS/COFINS, ele é da União, uma contribuição da União. Essa CBS, ela começou mexendo só na União, que é o PIS e COFINS. Mas a ideia é enquadrar dentro dessa CBS depois o ICMS,
o ISS e o IPI. E o IPI também é a União que cuida. Então, gente, é bem complicado, porque os governadores, eles vão ser meio contra a gente mexer no cofrinho público, entendeu? É como se falasse assim, ó, são 3 irmãos, o dinheiro vai tudo pro irmão mais velho. Ah, mas e a mesada do irmão do meio e do mais novo? Ah, vai ficar tudo no bolsinho do irmão mais velho e depois ele vai dando dinheiro para vocês conforme vocês precisam. É basicamente isso, entendeu? Então, o irmão do meio e o irmão mais novo, ele vai querer isso? Não vai. Então, é um pouco discutível isso. Mas, por quê? Eu achei muito bom. Eu, na verdade, é uma opinião pessoal, eu acho que a gente vai crescer muito. Por quê? Porque hoje, gente, foi feita uma análise, as empresas gastam 1.501 horas por ano para fazer declaração, para fazer FD social, FD CMS-SS, entregar relatório de prestação de serviço para a prefeitura, entendeu? O brasileiro, a gente paga a maior carga. Quando eu falo de importação, exportação para o pessoal de fora, ontem eu estava falando eu falando para ele a carga tributária, que é quando se importa uma mercadoria aqui no Brasil, 51% mais ou menos dá. E aí ele falou assim, brincadeira que a carga tributária no Brasil numa importação é tão alta assim. É alta sim. Aí ele, então não sei não. Entendeu? É bem complicado, não é fácil, né? E aí a concorrência entre as empresas, ela acaba sendo bem desleal, né? Esse é um fato. Gente, manda pergunta aqui, vamos fazer essa live, coloca um hashtag tô entendendo, um hashtag Sheila, você tá falando, não tô entendendo nada, Sheila, gostei da forma que você tá me explicando, me faça perguntas pra gente fazer uma live assim, mais animadinha, tá bom? Então, essa reforma tributária, a CBS, ela vai impactar todo mundo, obviamente, né? E ela corrige, segundo eles, né? Ela corrige algumas coisas, né? Que eu anotei aqui. Vamos lá. Vamos seguir o roteiro, Sheila, senão eu vou falando as coisas na minha cabeça e não sigo o roteiro, né? Qual que é a nova alíquota dessa CBS? O PIS e a COFINS, lembra que eu falei? No regime cumulativo, hoje é 0,65 de PIS. Aqui a explicação tá ótima. Ai, obrigada, Raquel. Que bom que você tá gostando, então eu continuo mais empolgadinha. Manda uns coração aí, gente, pra motivar, pra dar uma alegria, dar uma motivação pra mim fazer essa live aqui 2 horas da tarde. É porque assim, ó, é coração da animação, entendeu? Ó, qual que é a alíquota da CBS nova? 12%. Vai ser, né, quando for aprovada. Mas hoje, vida real, vamos falar em vida real. A nova CBS, hoje é assim, o PIS, vou falar do regime cumulativo primeiro, tá? O PIS, no regime cumulativo, a alíquota é 0,65% de PIS e de COFINS é 3%. Então, já dá uma carga tributária de 3,65%. No regime não cumulativo, que eu falei que são as empresas que estão no lucro real, a alíquota do PIS é 1,65% e da COFINS é 6%. Nossa, gente, me deu um branco aqui. 6,7%, 6,5%. Porque no final, o PIS e COFINS no regime não cumulativo, ela dá 14,25%. É que eu tô tão acostumada a falar para gringo 14,25%, que na hora que eu vou abrir, às vezes a minha mente dá uma parada, desculpa. Mas qualquer coisa, se tiver dúvida, me manda um aviãozinho, eu mando para vocês. Então, o que acontece? A alíquota hoje no não cumulativo, que você toma crédito, acredita e debita, né? Você tem uma carga tributária de PIS e COFINS de 14,25%. E no regime cumulativo, 3,65%. Essa CBS acaba com tudo isso. Os caras vêm chutando, não vai ter mais regime cumulativo, vai ser tudo não cumulativo, e a alíquota vai ser 12% direto. Por quê, gente? Eu não sei se vocês sabem, se alguém trabalha aqui na emissão de CTE, essas coisas, o ICMS e o PIS/COFINS, o cálculo é feito por dentro, aquela regra de 3, entendeu? Você faz 100 dividido por 0,1425, entendeu? Então, é um imposto calculado sobre imposto, é o bendito gross-up, que o pessoal gosta de falar. Isso é complicado, isso é chato. Às vezes no meu curso eu levo mais ou menos 1 hora para fazer cálculo, para explicar gross-up. E essa reforma, ela vem chutando balde. Vai acabar com o gross-up e vai acabar com 2 regimes diferentes. Então, você que trabalha em transportadora, pra que eu vou entender de CBS? Pra quê? Isso não vai impactar pra mim. Vai sim,
porque às vezes você está emitindo um CTE lá, não sai, porque a alíquota tá errada, gente. Mudou, é um novo imposto, entendeu? Então, vai impactar todo mundo. Abre o olho, acompanha. Quando você estiver assistindo o jornal, quando vir essa matéria, você fala, a matéria é chata. Olha, porque isso vai impactar no dia a dia de todo mundo. Então, primeira mudança, alíquota. Tá? Regime, não vai ter mais cumulativo e não cumulativo. Todo mundo não cumulativo. A alíquota, antes já estava automático, 14,25% PIS e COFINS no real, 3,65% PIS e COFINS no regime cumulativo. Acabou também. Quer dizer, não acabou agora, né? Só quando aprovar. 12% direto, acabou esse negócio de grossap, acabou esse negócio de cálculo por dentro. Então os caras vêm com todas essas novidades, gente, fica por dentro, né? Então isso foi uma coisa bem interessante, porque regime cumulativo e não cumulativo e créditos, as empresas gastavam muito dinheiro com consultoria, parâmetro no sistema para arrumar o crédito certo na entrada, né? Eu sempre falo, gente, de logística, o pessoal que me segue, pelo menos é o público que eu tenho buscado, eu tenho muitos públicos diferentes no meu perfil. Então, eu tenho o público do pessoal chão de fábrica mesmo operacional, que emite CTE, o pessoal de estoque, e eu também tenho muita gente que eu conheço de freight forwarder, gente do comercial, que é logística também, mas é um pouquinho diferente, um pouquinho mais avançado, né? E nós também temos o público do pessoal do fiscal, analistas e assistentes fiscais de transportadora. Então, o que eu tô falando, às vezes é muito simples para um pouco complexo para outro, mas vai atingir todo mundo. Então, desde o armazém, desde o operacional, desde o chão de fábrica, até o comercial, que vem de frete, que ajusta carga fracionada, cabotagem, ajusta supply chain, de contratação de redespacho, né? E isso vai impactar todo mundo, gente. Então, fique de olho, abra o olho, porque essa CBS veio para mudar e para alterar. Então, vamos lá, as mudanças, então. Alíquota 12%, forma de cálculo não vai haver mais grossap, vai ser 12% direto. Regimes de tributação cumulativo, não cumulativo, lembra que eu expliquei? Vai ser tudo não cumulativo, vai acabar. Exportação, isso aí eu achei bem legal, né? A exportação vai continuar mesmo pós 100% incentivada. Eu acho isso muito bom, né? Porque o pessoal, outro dia eu tava atendendo achei muito engraçado, um cliente. Vamos contar uma história aqui para dar uma animada, né? Pra gente não ficar falando um assunto tão chato. E aí ele falou assim para mim assim: "Sheila, vamos fazer uma negociação, eu quero exportar coco para ir da Europa". Falei: "Meu filho, no Brasil tem tanto coco, acho difícil alguém querer comprar seu coco aqui". Porque as pessoas acham, o Brasil vende de tudo, gente. Aqui tudo dá, tudo que você planta dá. Eu falei: é mais fácil você importar produtos coco daqui do que você vender para cá, né? Então, pelo amor de Deus. Então, acho muito legal o incentivo às exportações. Então, as exportações continuarão incentivadas, não se pagar PIS/COFINS toda vez que você manda produtos brasileiros para fora. Isso é muito bom, isso ajuda muito na nossa balança comercial, isso ajuda muito na nossa representatividade fora do país, ter os nossos produtos fora do país, né? Então, isso é muito bom e vai continuar incentivada sem tributação nenhuma, né? Então, o que eu notei aqui, cálculo do imposto por dentro, a nova CPF, eles têm eu acho muito legal, eles falam em transparência. Então, eles falam quando é grossapado, quando é por dentro, a pessoa não sabe muito bem o quanto que ela está pagando, ela não sabe mesmo. Vai no mercado e pergunta para a pessoa quanto que ela está pagando sobre a compra daquele pacote de arroz, de PIS e COFINS, de ICMS, ela não sabe. Porque nem que ela faça o cálculo na hora, ela não vai conseguir, porque é grossapado, é sobre uma base diferente, né? Então, eu achei isso muito legal. Modernização, né? Realmente, ela traz, eu acho que é uma modernização, obviamente, como tudo no Brasil, é copiada, né? De sistemas que é feito de outros países. E nós já sabemos, há muito tempo que eu trabalho com Latam, e eu sei que trabalhar com VAT e Corporate Tax, justo somente 2 impostos, é muito mais fácil, toda vez, e sobre uma alíquota só, e calculando por fora, gente, é muito mais fácil de trabalhar, né? Eu que trabalho há muitos anos na área tributária e sempre respondi essas perguntas, eu tenho que me reinventar, e eu vou me reinventar, e todos nós, porque vão vir dúvidas diferentes.
Por quê? Porque o imposto foi ficando emaranhado, foi ficando cada vez mais complexo e cada vez mais o pessoal precisava de consultor. A gente vai continuar trabalhando, só que acho que as perguntas serão outras. Porque o PIS/COFINS, gente, não, é um emaranhado. Você tem imposto sobre diferente quando é produto automotivo, diferente quando é cigarro, diferente quando é bebida, diferente que eles falam sobre produtos monofásicos, diferente quando é medicamento. Então é emaranhado, sabe? E tem muitas discussões. O PIS/COFINS, ele corresponde a 20% das discussões que tem hoje nos tribunais. Entendeu? Eu, como advogada, eu impetro muito aquela ação de exclusão do ICMS, da base de cálculo do PIS/COFINS, do ISS, do IPI. Então, eu sei que os tribunais eles estão emperrados com esse tipo de ação. Então, gente, parece que PIS/COFINS é simples. Não, ele move a máquina judiciária, ele emperra mesmo, sabe? Às vezes um juiz ele tem que ver no mesmo dia 15, 20 processos falando a mesma coisa. Por quê? Porque é uma emaranhada, é uma bagunça. O que hoje a gente está vivendo com a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, gente, vocês têm noção? Quem não está entendendo isso, eu vou fazer um spoiler aqui rapidinho. Gente, há 20 anos, o contribuinte ele tem pago o PIS/COFINS errado. Você tem noção? Porque quando a gente passa o PIS/COFINS, ele incide sobre o faturamento. E aí, sobre o faturamento, você tem que colocar todo o faturamento. E dentro de um frete seu, que é o seu faturamento de transporte, não tem o ICMS. Não tem. E aí, o que a Carmen Lúcia, nossa ministra do STF, falou assim? O ICMS você está pagando imposto sobre imposto. E isso não entra no caixa da empresa. Mas não entra mesmo, porque você faz um frete, você paga o ICMS, né? Sobre aquele frete e o PIS/COFINS, né? E aí você vai e aquele ICMS, ele tá fazendo parte. E aí o PIS/COFINS é calculado em cima dele. Só que aquele ICMS, você vai fazer o cálculo e depois você vai pagar pro Estado no final do mês. Então, isso não entra no seu patrimônio. Não é dinheiro seu, não é faturamento seu, porque você vai repassar ele pro Estado devido, que é devido àquele ICMS. Gente, saiu agora em agosto do ano passado a decisão do STF sobre isso. Significa que nos últimos 20 anos o contribuinte tem pago o ICMS em cima do cálculo do PIS/COFINS. É uma brincadeira esse país, né? É o nosso país, mas é uma brincadeira. Porque precisou a Carmen Lúcia ir lá decidir e falar, gente, é inconstitucional, não é justo. Não é justo isso com o empresário. É verdade, não é justo. Aí corre atrás do coitado do empresário, fazer mandado de segurança, ação ordinária, para poder já fazer o cálculo correto. É uma brincadeira, né? Assim, quando eu conto um spoiler assim, bem rapidamente, né? Sem os detalhes, não é uma coisa que não faz sentido. Então, hoje, gente, a nossa parte tributária, às vezes eu cansei de explicar, né, para gringo como é que funcionam os tributos no Brasil, quais incidem. Eles falavam, eu não acredito que é desse jeito, que no meu país eu pago um IVA, um corporate tax, e vocês aqui pagam 4 impostos sobre a mesma coisa, né? E um vai para a União, um vai para o Estado e outro para o município. Eles falavam, é brincadeira, né? E o país ainda é rico com tudo isso. Então, eu creio que essa reforma, ela veio e trouxe essa melhora, né? Carga tributária, gente, na boa, não vai diminuir, tá? Por quê? Porque existe um budget, existe um custo nos órgãos, nós sabemos. Então, não pense que você vai pagar menos. Não quero passar essa informação aqui para ninguém. Tá? Você vai continuar pagando a mesma coisa, se não pagar até mais. Mas vai mudar a sistemática, tá? Mudou a forma de cálculo, mudou a alíquota, mudou os regimes, como eu falei. Eles falam que vai simplificar, né? Simplifica sim, porque a base de cálculo, né? Porque antes a base de cálculo era com os 2 tributos, então a gente tinha muitos regimes especiais diferentes de recolhimento, então tinha muitas discussões judiciais, como expliquei, né? Os processos judiciais, quase 20% dos processos em discussão administrativa na Receita Federal são sobre o PIS e COFINS. Né? 20%, gente, de todo o trabalho que eles têm lá, 20% é só discussões em relação ao PIS e COFINS. Isso aí que eu contei agora é um verdadeiro absurdo, né? Se você pensa racionalmente, eu não acredito que há 20 anos eu pago o imposto errado por conta de briguinha da Receita Federal e o Poder Judiciário, e por conta de não explicarem direito, e por conta, enfim, por conta de diversas coisas, né?
Como eu expliquei, gente, a CBS, que eu gosto de falar IVA, eu queria até que tivesse esse nome, IVA, mas enfim, eles batizaram com esse nome CBS, mas ele parece muito com o IVA que a gente tem nos outros países, né, que é um imposto incidente sobre vendas de mercadorias e prestações de serviço, um imposto só, com uma alíquota só, né, que aí você acredita sobre o valor dos insumos que você adquire e recolhe o imposto exatamente sobre a diferença. Não sei se vocês conhecem a expressão net, vou explicar rapidamente. O que a gente fala de net? Você tem um frete vamos supor que você paga R$100 no frete, tá? Olha, o Anderson apareceu! Vai ter pergunta! O Anderson gosta de perguntar. Eba! Anderson, hoje a gente está falando sobre a CBS, sobre os impactos que a gente vai ter da nossa nova reforma tributária no setor de transporte. Então, manda a pau aí de pergunta, porque eu gosto de responder pergunta, gente. Boa tarde, ele tá falando boa tarde. Então, gente, ai, me deu uma sede. Pega um copinho de água pra mim, Pedro. Ô, Pedro, pega um copinho de água pra mim, por favor. Meu ajudante aqui, o Pedro, eu tava falando, ele tava tão ligado na live aí que ele não viu, minha garganta aqui ficou seca. Então, a gente falou das mudanças da CBS na parte judicial, CBS no mundo, né, o nome é CBS, Imposto sobre Consumo e Prestação de Serviço. Eu gostaria que fosse IVA, que eu achei isso mais legal e é copiado dos outros países da América Latina. E a gente sabe que vai ser bem parecido, né? A forma de cálculo, que eu falei, não teria mais grossap, né? Então, vai ser muito mais fácil. E eles vieram com uma coisa, gente, que eu achei sensacional, né? É o que escrevi, ó. Embora o PiscoFins tenha sistema de crédito e débito semelhantes ao CBS, que vai continuar, né? Vai ser bom para o transporte? Olha, Anderson, foi o que eu estava explicando aqui, ó. O Anderson perguntou assim: gente, a reforma tributária vai ser bom para o transporte? Bom, eu acho que o que eu vejo de bom nessa reforma é transparência, simplicidade em algumas coisas, simplicidade na forma de cálculo, simplicidade na forma de demonstrar, simplificar também esse emaranhado de cumulativo, não cumulativo, alíquotas diferentes. Não, vai ter só um não cumulativo, então simplifica muito, né? Uma alíquota só, um imposto calculado direto, que você consegue fazer a conta rapidamente de cabeça, não é grossapado, não é por dentro, não é imposto sobre imposto. Então, eu acho que isso é positivo. Agora, vamos ser sinceros, ninguém vai pagar menos imposto. Tá? Eles têm o budget deles, eles têm o tanto de custo, tanto que eles precisam receber, então não vai pagar menos imposto, ele vai simplificar algumas coisas. E até o que eles estão falando de simplificação, eu não estou achando ruim, não, vou ser bem sincero. Né? Vai ser bom para o transporte? O que eu estou explicando aqui? Gente, o pessoal do transporte tem que ficar ligado, porque às vezes, Anderson, a pessoa fala assim: eu só emito CTE, eu trabalho no armazém, esse negócio de reforma tributária não tem nada a ver comigo. Tem tudo a ver com todo mundo, com todos os ramos de atividade, tá? Então, se você emitir um CTE e você estava acostumado com o preço, o seu preço pode variar. Por quê? Porque a forma de cálculo vai ser diferente. Tem que dar uma analisada. A alíquota do imposto vai mudar. A forma de cálculo vai mudar. Então, parâmetros nos sistemas vão mudar. Eu não vou estudar, não vou saber nada disso, mas não consigo fazer sair um CTE. A transportadora está parada aqui no pátio faz 2 dias, porque não sabe resolver. Vamos ficar ligados se não é alguma coisa que mudou a legislação e por isso que está batendo lá na Cefaz errado e não está aprovando seu CTE. Né? Então, vamos ser muito sinceros, tá? Ninguém vai pagar menos imposto, mas vai simplificar, né? Eu vi aqui, eu achei muito legal que eles escreveram assim, ó. Com a nova CBS, as empresas terão que preencher apenas 9 campos em suas notas fiscais. Gente, pega um XML de uma nota, você pega tantas informações que é só sobre o PIS e COFINS, CST de PIS e COFINS não cumulativo, CST de COFINS cumulativo, preço, alíquotas diferenciadas, tá no monofásico, não tá no real, tá no presumido, tem um monte de campo. E o que eles falam? Vai simplificar. Então, você vai ter só 9 campos com as suas notas fiscais em vez de 52 atuais. Então, eles falam que hoje tem 52 campos e vai ter só 9. Né? E os campos preenchíveis no SPED também serão reduzidos em 1.289
informações, tags para 230. Gente, vocês já fizeram o FD Piscofins? Tem muita informação lá. Então, eles falam que vai diminuir de 1.289 informações, tags, campos, para 230. Então, isso é muito bom, porque como eu estava explicando no início da live, né? Foi feita uma análise e o profissional hoje, tributário, ele gasta mais de 1.500 horas, gente, no mês, acho que no ano, só para entregar a obrigação acessória. É muito tempo. Então, se vai simplificar, não é ruim não, né, gente? É bom. Né? Zona Franca de Manaus. Gente, Piscofins na Zona Franca de Manaus também é outro mundo. Eu falo que a Zona Franca é outro país, porque é outra regra, tudo diferente. E lá vai ficar mantida as simplificações das regras e procedimentos, tá? Então, nós temos os outros ramos específicos que nem bancos, seguradoras, não vai mudar, vai continuar. As empresas agrícolas, né? As empresas do ramo agrícola, os pequenos agricultores, eles podem apurar e transferir créditos da CBS, o que não ocorre hoje, né? Simples Nacional não vai mudar agora, mas o que vai mudar, que eu achei legal, que as empresas que contratarem empresas no Simples Nacional, ela pode tomar crédito, antes não podia. Então, isso aqui é uma coisa muito boa, né? Vamos lá, mais perguntas do Anderson. Para importação e exportação, irá desburocratizar? É uma grande reclamação. Sim, porque se vai desburocratizar o quê? A parte de documento fiscal. Então, a forma que você informa das notas fiscais, de importação, os transportes na importação. Então, se vai ter menos informações, vai ficar mais simples. Agora, o processo de desembaraço aduaneiro, enfim, isso aí, a princípio, vai começar. Já está havendo, né, Anderson, uma melhora, né? Você viu que agora tem o BL eletrônico, né? Que foi bem legal isso, né? O Area Bill eletrônico, porque era um documento que ficava 1900 antigão e ainda estava sendo usado, e agora eles colocaram eletrônico. Então, a parte de importação e exportação já está havendo um movimento de desburocratização. Mas em relação à CBS, essa nova reforma tributária, o grande impacto, creio que seja nos documentos fiscais, que vão ter menos informações, e nos SPEDs também, né? Que isso é muito bom. Vamos lá. Então, gente, basicamente é isso que ela traz de novidades. Eu quis passar aqui pro pessoal que tem me seguido, que eu acho bem importante a gente entender, não deixar passar batido essa informação, achar que não é para você, né? Então, é bem interessante. Por quê? Porque vai impactar o ramo de transporte, sim. Mas, a princípio, pelo que tudo que eu falei, a princípio eu entendo que seja positivamente. Mas vai mudar, gente. Vai mudar a forma de cálculo, vai mudar a alíquota, vai mudar a forma de aprovação, vai mudar parâmetros do sistema, vai mudar muita coisa. Então, a CBS, quais são os impactos no setor de transporte? Todos. Todos, por quê? Porque hoje você paga PIS/COFINS conforme o seu regime de apuração sobre o lucro, ou se você estiver no presumido, no regime cumulativo ou no real regime não cumulativo. Você toma crédito de forma diferente, você calcula o PIS/COFINS de forma diferente e você utiliza outras alíquotas. Então, e outra, gente, tem um ponto que eu achei assim, eles falam que uma vez que for aprovada, eles vão colocar em prática em 6 meses. Gente, vai passar assim. Foi entregue essa semana para Rodrigo Maia. Se eles votarem nos próximos 3 meses, porque é interesse deles, eles vão votar rápido. Se até o final do ano eles votarem isso, mais ou menos em junho do ano que vem, a gente já vai estar trabalhando com a CBS. Então, gente, é um negócio que passa rápido. E para em junho, você tá trabalhando com a CBS, pelo menos em abril, maio, você já tem que estar ajustando o sistema, você já tem que estar refazendo forma de cálculo. Então, gente, não é brincadeira. Acompanhe esse assunto, porque é um assunto bem interessante, que vai impactar a todos, desde o pessoal que emite CTE, almoxarifado, estoque, forma de preço, forma de cálculo, vai pegar todo mundo. Então, eu quis passar isso aqui para vocês, eu espero que vocês tenham gostado. E se tiver mais pergunta, pode me passar, porque a gente já vai fechar já. A nossa live já está acabando, porque live 2 horas da tarde não dá para ser tão comprida assim. E eu espero que vocês tenham gostado. Não tem mais tantas perguntas aqui, só se o Anderson fizer mais alguma. Clica em perguntas aí, por favor. Clicar em perguntas, vamos ver.
Cadê planejamento para 2021? Vai ser tudo de forma imprevisível. Olha, uma pergunta boa aqui, hein? Que legal, né? Então, gente, vai ter que. Olha, eu acho que esse projeto de lei ele já está muito claro, né? Ele já está trazendo forma de cálculo, já está trazendo alíquota. Então, acho que já dá para pensar na forma de implementação. Né? Já dá para começar a mapear, fazer um desenho. E a gente vai ter que esperar. E outra, gente, uma coisa que vai impactar o transporte muito, mas muito mesmo, for quando eles incluírem o ICMS na CBS. E que vai ser um dos próximos. Hoje, se vocês viram, eu fiz uma postagem de bem legal que eu achei, que tudo que... vou perguntar, oba! Eu fiz uma postagem de toda a forma, né, que vai ser de implementação. Gente, quando entrar o ICMS, eu não quero nem ver. Então, fica ligado que quando entrar o ICMS, gente, aí que vai impactar mesmo. Vamos lá, tem uma pergunta do Anderson. Será criado um imposto sobre serviço eletrônico? Será um imposto a mais para o e-commerce? Não. É uma coisa bem legal, né, que eles trouxeram um imposto sobre o serviço eletrônico, mas não é um imposto a mais, é o responsável. Esse negócio de quarentena, gente, ele trouxe, igual o Anderson falou assim, decolou, ficou todo mundo comprando pela internet, entrou na moda do dropshipping, então muita gente importando e comprando pela internet. E isso é uma coisa que não estava muito bem regulamentada no Brasil, então a gente ainda estava aplicando as normas bases, né, tributárias sobre esse tipo de comércio. E aí ele fala, não é que trouxe um novo imposto, ele trouxe uma forma de responsabilizar as pessoas para recolher, que no caso vai ser ou o importador, ou vai ser o exportador ou a dona da plataforma. Então, vamos falar nomes aqui. Quando a gente compra um produto lá na Amazon ou no Extra, enfim, o dono da plataforma de venda ele vai passar a ser responsável por pagar o imposto, né? Mas assim, isso aí eu acho que ainda vai ser um pouquinho mais discutido, mas já está no projeto de lei sobre a responsabilidade de recolhimento desse imposto, tá? Não que seja um imposto novo, mas a responsabilidade. Mas eu creio que ainda vão vir muitas coisas, porque o e-commerce decolou muito, mas assim, seria até inconstitucional arcar mais do que a gente já paga de impostos, né? Então eu creio que ainda vamos discutir um pouquinho mais sobre isso. Tem uma pergunta aqui do Saad. Oba! Primeira vez que ele pergunta. Não acha que vai aumentar a carga tributária para empresas do presumidos que não tenham tantos créditos? Sim, né? Boa. Sim, vai aumentar, sim. Mas o imposto vai ser mais... Assim, a forma do presumido não é que ela não tenha impostos a acreditar, é que a forma dela de trabalhar vale mais a pena, às vezes, que é no caixa, pelo regime de caixa, enfim, né? Mas eu acho que a carga tributária vai aumentar sim, só que a gente teria que ver caso a caso, porque eu conheço muita empresa no lucro presumido que está lá por outras razões e que não sejam créditos. Então, acho que é uma forma que eles têm de nivelar mais, né? Mas o que eu digo aqui que não vai aumentar imposto, eu acho que não ultrapassa 12%. Sim, acho que seria mais a forma de cálculo das empresas que do cumulativo que passarem meio que para o não cumulativo, né? Que não existirá mais, enfim. Pode aumentar sim, por isso que eu acho que vai haver algumas discussões, talvez alguma forma dela aplicar uma base de cálculo diferenciada. Por isso que eu acho que, por isso que eu falei, nós como consultores, a gente era muito chamado para falar algum tipo de perguntas, né? Saad, advogado, ele deve ser meu companheiro aí, meu companheiro de profissão. Nós sempre fomos sempre muito chamados para fazer outro tipo de perguntas, né? Cumulativo, não cumulativo, planejamento tributário, qual que é a melhor forma de tributar, qual a melhor forma. Eu acho que agora eles vão tirar 20% dos tribunais, que são discussões de PIS e COFINS, e é capaz que entre novas questões em relação à carga tributária, que seria inconstitucional, né? A pessoa que ela recolhia no cumulativo,
em cima de uma base e ela não tem tanto crédito, então a carga tributária não fica igual. Então, acho que é uma questão de esperar entrar para a gente começar a discutir. Mas, a princípio, a grosso modo, parece que sim. Mas tem que ver caso a caso, porque, como eu te falei, eu conheço muita empresa no presumido que o problema nunca foi crédito, sempre foi outro. Inclusive, tem até atividades, né, no ramo de construção civil que está no presumido, e a gente sabe que elas têm um sistema de não cumulatividade absurdamente abrangente, né? Então, eu acho que tem que analisar caso a caso, sim. E eu acho que o judiciário vai entrar muita coisa assim. Eu mesmo compro várias coisas pela internet. Eu também adoro comprar pela internet, né? Então, eu acho que esse é um novo mundo que a gente está entrando. Por isso eu quis fazer essa live. Gente, do setor de transporte não é brincadeira. Quando você vê essas reportagens, não passa, não acha que não é para você. É porque vai impactar a todos. Porque como eu falei aqui, eu não sei qual é o nome do SAAD, ADV. Como eu falei aqui, nessas minhas lives entra muito público diferente, né? Público do fiscal, público do operacional, público do armazém. Então, é diferente a forma de visualização das coisas. Mas eu quero deixar todo mundo na mesma página para a gente ficar ligada nessa nova forma de tributação que vai impactar a todos, né? E aí, às vezes, a gente fica por fora, as coisas mudam e depois a gente tem que aprender na raça. Então, vamos pegar aqui os pontos, vamos lá, SAAD, vamos ver que tenha bastante discussões nos tribunais para as empresas que estão no presumido, para a gente ter bastante oportunidade de negócios e de garantir o direito do contribuinte, porque eu acho que é para isso que a gente está. A gente está aqui para isso, para garantir o direito do aqui Christian Saad. Muito legal. A gente está aqui para garantir o direito do contribuinte. A gente está aqui para não deixar ele pagar o PIS/COFINS errado por 20 anos por conta de um emaranhado de leis de pessoas que fizeram sem pensar e que não conhecia a parte prática. Então, se ficar mais cara a carga tributária, sim, a gente vai atrás, a gente vai correr atrás desse direito desses contribuintes para que as pessoas não sejam oneradas, porque a gente vive em cima de uma base constitucional, né, e que todos nós somos iguais. Então, não tem essa dos ricos pagarem menos impostos e os pobres pagarem mais. A gente luta aí para que haja uma nivelação desse assunto, né? Vamos parar de filosofar, que já são quase 2 horas. Muito obrigado pela presença de todos que estão aqui. Lembrando que a gente vai liberar o e-book gratuito sobre logística tributária para todos vocês que estão me seguindo. Entra lá, pega o e-book, usa como seu manual no dia a dia. Aí isso é sobre a legislação vigente, né, gente? Quando sair a CBS, a gente atualiza o e-book, mas lá a gente fala sobre guerra fiscal, fala sobre hierarquia das leis, a gente fala sobre submissão tributária do frete na prática, a gente fala sobre alíquotas, a gente fala sobre diversos temas, crédito, presumido ICMS, baixa o e-book e no final de agosto a gente vai estar lançando a nossa nova turma do curso de logística tributária. E se você está entrando na área tributária aí, tá desesperado, não dá nada certo, o povo te vem fazer pergunta, você não sabe o que é submissão tributária de frete, você não sabe o que é reaproveitar caminhão, não sabe nada, aprenda tudo sobre isso em 24 horas. Eu fiz um curso bem compilado, muito completo, muito bom, por um preço surreal, que você pode comprar lá à vontade. Esse curso está livre, esse curso não tem turmas, porque é um curso que eu não mentorio, né? Igual eu faço com o curso de logística tributária. É um curso que eu deixo livre lá e eu deixo um tempo para o pessoal me mandar e-mail, me perguntar se você está passando aí, porque, gente, só para fechar, eu trabalho nisso há mais de 20 anos e eu cansei de ver gente desesperada, né? Porque tem que resolver um assunto e corre pro Google para procurar um monte de coisa que tá escrita que às vezes não tá nem certa. Então, aprenda, pega a base e boa sorte, tá bom? Um abraço, tchau, boa tarde para todos. Tchauzinho, pessoal. Muito obrigada por terem participado, viu? Obrigada, Christian. Obrigada, Anderson. Obrigada, Raquel. Tchau, pessoal.